Algo que a gente já vem conversando justamente um dos problemas que está crescendo em todos os portos nacionais é a questão da descarbonização. Isso a gente vem batendo a todo ponto nas nossas aulas. Então, esse é um estudo um pouco mais aprofundado, onde envolve tanto o transportador, os terminais e a logística de aproximação. Então, quando eu penso num modelo de ecossistema portuário verde, ou seja, de um ecossistema que ele se integre da melhor forma, eu preciso pensar, primeiro, numa logística de descarbonização para os terminais. E isso depende diretamente da logística de aproximação, seja ela ferroviária, seja ela rodoviária. Então, a ideia é criar um plano de descarbonização de forma estratégica para a gente atender a logística de ponta a ponta. Então, eu não tenho como deixar de fora o transportador rodoviário, o transportador ferroviário, os combustíveis que estão ligados diretamente a esse modelo de transporte, a esse modal, automaticamente a operação do terminal, como o terminal vai movimentar a carga em solo e em embarque, da mesma forma como o transportador vai estar levando essa carga na sua aventura jurídica, seja na linha internacional, seja na linha de cabotagem ou feeder nacional. A ideia é justamente fazer uma análise do todo para poder compreender como esse processo pode estar acontecendo de emissões. Quando a gente fala de descarbonizar, é tentar o quê? Reduzir as emissões daquela localidade, daquela operação, daquele modelo de negócio. Isso vem crescendo muito, como já comentamos em outras aulas, porque o carbono está começando a ser taxado. Nós temos o mercado voluntário e agora o mercado regulado, que logo mais vai estar apresentando a sua mão pesada aí com custos significativos ao mercado. Então, quanto mais eu me antecipar isso, é um modelo novo de negócio, ou seja, é algo bastante novo dentro de um aprendizado maior. Existem soluções que já são aplicadas internacionalmente, como em Rotterdam e Antwerpen. Da onde eu saio de uma solução que eles chamam de Michael Hahn, para Interland. O que seria isso? Em vez de cada fornecedor ou cada agente que vai transportar a sua carga até o porto faça isso de forma individual, eu tento criar um corredor onde eu faço o quê? Um direcionamento desse transportador. Na verdade, eu vou reorganizar todas essas cargas para um destino único, que seria um porto seco, e de lá eu faço essa transferência. Na doutrina existem teorias que esse porto seco seria mais afastado ou mais próximo da cidade. Isso vai depender das áreas e como a interação na relação porto-cidade vai estar acontecendo. Mas o que é mais interessante disso tudo é que eu pego a logística de aproximação e busco o quê? Consolidar esses fluxos. Eu tento pelo menos, retirar as chamadas viagens vazias, integro ao porto seco e ao porto marítimo toda essa interlândia. Então, eu teoricamente tiraria um grande número de veículos da rua. Então, é aquela coisa, em vez de eu ficar parado esperando para operacionalizar o porto, fazer o embarque, automaticamente eu tenho esse fluxo acontecendo de forma mais dinâmica. A operação interna nos terminais, ela tem que ser pensada num modelo inicialmente híbrido e depois no modelo eletrificado. Lógico, se eu for eletrificar esse terminal, eu tenho que pensar em algo aí, como energia renovável, depois a implantação do próprio shower cloud, a gestão de picos, e aí, através desses sistemas, eu começo a criar dados de inventário para poder acompanhar essas emissões. Então, a primeira coisa que se faz ou que se pensa é eu saber quanto eu tenho de emissão.
no escopo 1, 2 e 3. Ou seja, tanto em áreas de atuação direta e indireta, tanto dentro da área do porto quanto fora da área do porto. O Brasil, entre 2025 e 2026, né, ele apresentou um potencial bastante relevante sobre hidrogênio, que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, né? Foram apresentados diversos projetos, só que, infelizmente, o capital, o dinheiro não chegou. Então, o hidrogênio ainda é um pouco caro para essa nossa ideia. Então, eu tenho que buscar outras fontes de energia. Aí eu tenho para o navio o metanol, tenho o biocombustível, tenho o próprio gás. Só que, como já conversamos em outras aulas, eu vou precisar também de um modelo de infraestrutura totalmente diferenciado. Então, a ideia é o seguinte: eu saio de uma visão de Rota Verde para uma visão de sistema portuário sustentável. O terminal ele deixa de ser um cenário passivo e passa a ser um cenário consumidor. Eu vou gestar a própria energia como produto propriamente dito. O que a Sul faz? Não da melhor forma ainda, mas a Sul criou termoelétricas a gás, onde ela gera energia para alimentar o porto, já com um padrão um pouco mais limpo, não é o ideal, mas já é mais limpo, e o seu excedente ela ainda comercializa para o estado do Rio de Janeiro, para outras regiões. Isso virou um segundo negócio dentro do primeiro negócio. E quando a gente analisa o Porto de Santos como estudo de caso, a gente começa a ver que Santos tem potencial para decisões reais, mas acaba esbarrando muitas vezes em vontade política, em vontade pública. Eu preciso de investimento, só que nenhum investidor privado vai fazer esse investimento se eu não tiver segurança jurídica e eu não souber até onde eu posso ir. Como anda meio bagunçado as coisas, a gente sabe que o Porto de Santos ele sofre alguns revés, muitas vezes por decisões políticas mal tomadas ou mesmo por falta de investimento público dentro do próprio setor. Então, isso precisa ser observado. Então, quando eu consolido os fluxos, aqui eu tenho um fluxo, um cenário caótico de transporte rodoviário direto. A gente fala aí que... Por que caótico, gente? Porque eu não tenho uma logística pensada para chegar no porto. Significa, não há uma conversa, um alinhamento entre transportadores e o próprio porto, dentro das suas operações. Então, eu tenho rotas fragmentadas para fazer as coletas até o porto seco. Eu não tenho, na verdade, até o porto marítimo, eu não tenho um intermediário que faz essa filtragem, Já quando eu falo no modelo Milk 1, ele vai eliminar todas essas viagens e vai centralizar a operação num único porto seco, localizado, em vez de vir aqui para o pátio, para o Batão, para depois fazer a transferência para cá. Eu tenho perda de combustível, eu tenho muito mais combustível e tenho muito mais emissões de espera e mais ainda, eu aumento o meu custo operacional. Quando eu centralizo, automaticamente eu crio previsibilidade de chegada. Eu tenho tudo pré-agendado em uma determinada localidade que não vai interferir, não vai contribuir para fazer gargalo na entrada da cidade. Eu estou dando um exemplo específico para Santos, que é uma realidade mais próxima da gente. Ok? Então, quando eu penso no porto sustentável, não é só o navio mais limpo. Então, é certo eu afirmar que a descarbonização ela vai ocorrer em camadas. A primeira camada seria na Interlândia, caminhões, ferrovia, agendamento, filas, rotas, porto seco. A última milha, last mile, é muito importante. A última milha de chegada. Essa é uma expressão americana. Por quê? Porque é onde normalmente dá os gargalos, dão os problemas. Eu paro o caminhão, tenho fila de espera, automaticamente eu tenho um alto nível de emissão nesse último trecho.
E não só somente as emissões, né, gente? Eu tenho o problema do consumo de combustível, do tempo que vai alterar o valor de frete e muitas vezes efeitos à saúde humana, pelo aquele ambiente, digamos assim, gasificado em excesso, acaba aumentando a fragilidade dos trabalhadores, não só daquela região, mas dos próprios motoristas também. Depois, dentro dessas camadas, eu vou ter o terminal e seus equipamentos, RPG, containers, headstakers, tratores, iluminação, reefers, que vão necessariamente precisar de manutenção para que haja certa produtividade. Então, veja, então, é o que está chegando, é o que eu tenho dentro do terminal, depois o que eu vou ter no berço, um exemplo, o shorter power, rebocadores, abastecimento, tempo de espera, operação simultânea e segurança. Veja, dentro do próprio terminal, eu tenho a ação no terminal e depois eu vou ter a ação propriamente dita no berço. Então, nada mais justo do que falar que, quando eu vou fazer uma análise para identificar o carbono de um determinado porto, eu vou ter que fracionar os terminais e progressivamente analisar toda a cadeia operacional desse terminal, o que dá bastante trabalho, porque eu crio uma pegada de emissão, basicamente, de cada setor, de cada movimento. E por último, o mar, combustíveis alternativos, que é o transportador marítimo, eficiência de rota, eu tenho regras da IMO que vão impor combustível, tempo, descarbonização, regras da União Europeia ligadas a combustível e emissão para quem vai exportar ou vai navegar pela União Europeia, e dentro dos próprios contratos de frete, principalmente os de afretamento, contratos BINCO, eles já vão fazer exigência também de cobrança de carbono. Então, quando eu analiso as diversas camadas, desde o acesso terrestre até a cadeia marítima, eu vejo o nível de complexidade que é fazer isso. Não é algo tão simples. Mas o que a gente está identificando dentro do mercado, dentro do comércio internacional? Que o carbono está começando a ficar muito caro. Então, ou eu modifico o meu modo de emissão, e se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu consigo, dentro de um processo de redução, identificar o carbono reduzido e eu consigo comercializar esse carbono. Eu consigo transformar esse carbono, que antes era uma externalidade negativa, em um ponto econômico positivo para desenvolver o próprio negócio, para aproveitar esse dinheiro e melhorar a própria condição. Então, a emissão não aparece apenas na chaminé do navio. Ela surge na fila, no pátio, na subestação, no gerador auxiliar e na escolha do próprio combustível. Zé Bisson, na frente da câmera. Acordou agora, né? Foi. Vamos lá. A pergunta de gestão portuária deixa de ser apenas como movimentar mais carga. Passa a ser também o que intensidade de carbono, custo energético e impacto total. Gente, o gargalo logístico, a tendência dele, hoje se fala muito pouco, mas ele tende a virar o quê? Ele é consumo de diesel puro. Energia, se eu tiver trem eletrificado, é tempo e automaticamente são emissões. Então, algo que não se dava muita atenção, hoje essa atenção está sendo redobrada. Ah, mas porque nós somos bonzinhos como país? Não, porque o mundo está pressionando, o comércio internacional está sofrendo uma grande modificação. Para vocês terem uma noção, a IMO determinou o processo de descarbonização dos navios. A União Europeia está sendo mais radical que a própria IMO. A IMO está fazendo isso progressivamente, só que a União Europeia já está taxando as exportações para lá. É aquela fala que eu falo, aquela colocação que eu faço para vocês. Se eu cobro dos meus nacionais, por que eu não vou cobrar de quem vende para mim também? Então, isso é uma máxima. E a gente fala que é uma nova, um novo modelo de barreira não tributária, porque acaba complicando os negócios. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem aqui
dessa aula, quando a gente faz aí a tradução da sustentabilidade nas decisões operacionais portuárias. E vocês já estão fazendo isso no novo terminal, inclusive com notícia nova essa semana, né? Que a Casa Civil do governo quer que libere para todo mundo participar. Vocês estão acompanhando. Notícia novíssima, saiu acho que ontem ou anteontem. Dá uma olhada. Então, o que isso entra no projeto de vocês? Mapear fontes de emissão em terminais de navio atracados e logística terrestre de aproximação. Comparar soluções de eficiência operacional, eletrificação, energia renovável, solar power e combustíveis. Avaliar limites práticos, CAPEX, rede elétrica, espaço físico, segurança, licenciamento e contratos. Entender a cautela atual sobre o hidrogênio no Brasil, sem confundir com potencial tomada de decisão para investimento. Aplicar o roteiro diagnóstico ao terminal hipotético de Santos, com prioridade para 2030. Identificar boas práticas globais e adaptar o aprendizado à realidade da Baixada Santista. Ou seja, nesse módulo que vocês estão desenvolvendo, vocês já podem incluir agora um processo, analisar sobre a perspectiva da descarbonização. Vocês vão analisar isso e vocês vão ver que eles não falam nada sobre isso. Se fala muito pouco. Dá para aproveitar alguma coisa? Sim. Quando eles falam um pouco ali da logística ferroviária, né, da necessidade de colocar a interação com a FIP, você pode até considerar alguma coisa, mas claramente, abertamente falando, que a ideia é que seja um terminal autossustentável, ou seja, isso já é uma das, no meu ponto de vista, já é uma das falhas do projeto. A não exigência de condições de sustentabilidade que já deveria ser pensada, já que eu vou começar um negócio novo. Então, não tem por que eu não já fazer essa implantação. Eu discuto isso no artigo que eu envio para vocês, e que está lá no meu LinkedIn também. Tá? Competência central, pensar o porto como plataforma logística, energética e ambiental, não apenas como área de passagem de coleta de carga. É o que hoje, e que por muito tempo foi pensado dessa forma. O diagnóstico, onde estão as emissões do terminal? Gente, para quem fez o curso lá do Senai, aquele curso pela internet de descarbonização, inventários de carbono, são 2 cursos. Agora vai sair o terceiro, parece, uma coletânea. Uma de 30 horas, outra foi de 20 horas, todos pela internet. Está aberto ainda, quem quiser fazer, eu acho legal. Eles ensinam muito como calcular isso aqui. Okay? Então, antes de eu pensar em escolher uma tecnologia, eu preciso medir e separar os escopos, as fontes e quem são os responsáveis. Então, você chegou lá num determinado terminal, te passaram essa missão. Eu tenho que saber o que é o escopo 1, escopo 2 e escopo 3. O GH protocolo é o protocolo mais utilizado para identificar isso. Existem diversas calculadoras que fazem isso na internet, ok? Bom, o escopo 1, justamente, diesel e equipamentos próprios, frota interna, geradores, rebocadores próprios. Ou seja, tudo que está ligado diretamente à minha operação é chamado de escopo 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o levantamento. Somente dos equipamentos? Não. De tudo que envolve o funcionamento daqueles equipamentos. Vamos supor, vocês têm 10 funcionários dentro da tua estratégia, da tua equipe, tu é o gestor portuário, você tem 10 funcionários. Ok? Então, você vai avaliar dentro do escopo 1 os equipamentos que estão utilizando, o tipo de combustível, a forma, quantos são, qual é o tempo médio de consumo, tudo direitinho. Depois você vai ver dentro desses 10 indivíduos que operam, quais são as pegadas de carbono dele. Quem é que vai de bike, quem é que vai de transporte público, quem é que vai de carro elétrico. Para cada um você vai ter uma emissão também que deve ser agregada a este indivíduo. Esse é o chamado pente fino. No escopo 2, ele está ligado à eletricidade comparada para pátio, reefers, iluminação, oficinas e escritório. A mesma coisa. Tudo que envolve vai ser analisado dentro do escopo 2. Vamos supor que no escopo 1 deu 400 toneladas.
No escopo 2, deu 100, você vai computando. No escopo 3, caminhões de terceiros, navios, fornecedores, cadeia de combustível e deslocamento. Eu estou dando somente um exemplo, mas se você for atrás do GH Protocol, ele detalha muito mais, e aí a partir das definições, você consegue fazer uma releitura para identificar melhor cada ponto. Prioridade didática. Não prometer porto zero carbono, gente. Pô, tu está respirando, não existe porto zero carbono. Não, carbono zero. Por isso que algumas empresas foram processadas por causa disso. Né? Existe um case da aviação americana, onde a American Airlines fez uma propaganda de carbono zero. O cara meteu o transportado, o cliente meteu um processo nela. Não é carbono zero. Por quê? Ele alegou que ela vendia mais passagens porque ela alegava ser carbono zero. Então, os ambientalistas, as pessoas que confiavam, iam lá e compravam. E aí é lógico que depois houve uma reversão, falou, não é bem assim. Não é só por causa disso que o cara utilizava a passagem. Mas foi uma boa discussão. Não existe carbono zero, a não ser que não tenha mais ninguém respirando. Ok? Então, isso é importante. Sem inventário, fator de emissão, fronteira operacional e base manual. Eu não posso prometer nada se eu não tiver o quê? Dados. Eu preciso saber os dados. E às vezes, só de você pegar um relatório, quem já estudou isso, você bate e fala, pô, eu estou vendo aqui a área do meu terminal que eu estou operando. Não, tem mais ou tem menos, alguma coisa está errada no relatório. Por quê? Que eu não posso misturar metodologias. É a mesma coisa que a gente aprende lá na BNT. Então, eu defini o parâmetro, eu vou com esse parâmetro até o final. Okay? 3. Inclusive, a BNT tem normas para isso também. Para escopo de carbono. Indicação mínima, né, de tonelada de carbono por teu, tonelada de carbono por tonelada, quilowatt por movimento, litros de diesel por hora equipamento, tempo de espera e percentual de energia renovável dentro de todo o sistema. Isso tem que ser identificado também no inventário. O que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo um escrutínio, ou seja, um detalhamento para identificar a real emissão. Feito e bem feito, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma certificação. Alguém tem que chegar a fazer um certificador externo, analisar e falar, não, está certo, o método que ele usou, baseado na metodologia, conferiu, ok, beleza. Para quê? Para que eu crie programas depois de descarbonização. Criei os meus programas, vamos supor, eu fazia 1 tonelada mês, eu consigo agora com as minhas ações reduzir para 500. Sobrou 500. Eu certifico que realmente sobrou 500 e eu posso negociar esses 500 no mercado de carbono. É fácil assim que o senhor está falando? Não. Não é fácil porque eu tenho diversos interesses. A logística dentro da logística, primeiro, de aproximação. A fila também limite. Parece algo lógico, né? Mas que muitas vezes não é levado em consideração. Dentro das ferramentas operacionais que eu posso estar utilizando, algumas vocês vão notar que já são utilizadas aqui no Porto de Santos. Janela de agendamento com dados confiáveis. O que é isso? Dados verificáveis. Não o que os caras falam, mas o que realmente pode ser registrado em tempo real. Consolidação de carga em Porto Seco. Diminua o número de viagens. Tipo assim, eu estou com um caminhão que vai embarcar aqui, por exemplo, na BTP, com 30%, o outro com 80%, eu consolido para fazer uma viagem de minuto. Então, chegam 3 caminhões lá, eu consigo tirar uma carreta só para fazer a entrega, por exemplo. E aí posso optar, inclusive, por caminhão elétrico em trechos menores. Tá? Retorno carregado, menos vazio, integração com ferrovia e cabotagem, OCR nos gates, são automatizados e documentação digital.
E nessa filosofia, né, na Milk Run, o que eles falam? Que teoricamente eu não posso ter caminhão andando com um container vazio. O container vazio já tem que ficar no local para ser carregado. Então eu não posso. O que acontece hoje? Eu mando lá para o depote, aí depois o cara tem que buscar lá no depote, fazer o carregamento. Então eles falam dessa área de consolidação. Onde eu deixo é onde todo mundo carrega. Então quando eu vou fazer o transbordo, eu já faço o carregamento. É algo bastante complexo para a gente que não vive essa realidade. Risco de erro comum: focar só em distância percorrida, ignorar tempo parado, ignorar subida de pico no gate, prometer redução sem linha de base, ou seja, eu não tenho um inventário, eu não sei quanto eu tenho, como é que eu vou saber o quanto eu vou reduzir? Isso não existe. Criar solução verde que piora a operação. Ou seja, eu quero ser ambientalmente correto, crio uma determinada ação que acaba prejudicando a própria operação. Uma pergunta para vocês: uma rota mais longa, mas com menos fila, menos vazio e maior previsibilidade, pode emitir menos carbono? Boa pergunta, né? Uma rota mais longa, com menos fila, menos vazio, maior previsibilidade, pode emitir menos carbono. Justamente por quê? Porque eu não estou tendo perda com o vazio, eu tenho uma velocidade média que não precisa ser alta para um nível de emissão mais reduzido, e eu tenho a previsibilidade que eu vou chegar lá e já vou deixar a carga e vou embora. Eu não vou ficar parado numa fila fazendo emissão de carbono. É o que acontece em grandes polos. Então, o sistema georreferenciado vem controlando a velocidade do caminhão para quê? Para que quando ele chegue no terminal, ele já chegue, entre, descarregue ou carregue e já vai embora. É cíclico. E normalmente, principalmente em Rotterdam, o caminhão não anda vazio. Então ele chega com uma carga, ele se adianta para o próximo, já carrega e já sai. Então ele entra cheio e sai cheio. Ele entra cheio e sai cheio. Aqui nós temos o vira, que é um grande problema do porto, né? Que é aquela bateção de container e tal. É normal você ver os caras com container vazio para lá e para cá. Professor, Oi. vai uma transição escolhida, tem que passar por aí, tem bastante, acontece bastante congestionamento. Sim. O caminhão ficaria mais tempo parado nessas questões. Então, a ideia de um porto seco localizado é justamente essa: diminuir o número de caminhão na rua. Eu amplio a malha ferroviária, de certa forma, e diminuo o número de caminhão, consolidando os caminhões nesse porto seco. O problema, dentro da nossa visão, é que você teria que ter portos secos para cada terminal específico, cada um teria o seu. Então, seria uma unidade de, digamos assim, consolidação de carga. Então, se chegaria a 10 caminhões em Santos, passa a chegar a 2, 3, dentro de um ciclo de frequência que todos informam. Então, eles se comunicam com todos os outros portos secos para fazer o direcionamento para aquele determinado porto. Agora, problemas de congestionamento em períodos certos, de férias, final de semana e tal, aí já é um problema de infraestrutura do Estado, né? Uma infraestrutura local, que pode ser melhorada à medida que eu diminuo um pouco o número de caminhões rodando. Não é algo muito fácil, é algo que tem que ser planejado. Que, na verdade, existe planejamento, gente. Eu tenho o Plano Nacional de Logística, eu tenho o Plano Nacional de Logística Portuária, eu tenho o PDZ, tenho o Plano Mestre. Só que você vai ler lá, tem no plano, mas foi feito? Não foi feito. E aí, como é que você vai resolver algo que você depende muitas vezes dos outros? Você pode melhorar a tua parte com investimento privado, mas quando você precisa de investimento público, isso complica. Não é tão simples assim. Operação interna, o terminal como chão de fábrica energético. Algumas alavancas que podem ser pensadas aí internas. Eletrificação de RTGs, tratores e empilhadeiras. Substituição gradual de diesel por energia elétrica renovável. Telemetria, manutenção preditiva e condução econômica.
um nível mais lento, né? Redução de movimentos improdutivos no pátio, iluminação LED, automação e gestão de rifles. O que isso quer dizer, gente? Tudo começa pela própria gestão do pátio, seja com combustível que vai alimentar o navio ou com a energia que vai alimentar o próprio terminal. Quando eu faço uma movimentação que não há necessidade, eu pego uma empilhadeira de grande porte e levo ela lá para o outro lado do terminal, mas sem utilidade, sem levar a carga, eu já estou gerando emissão. Qual seria o trade-off central disso? Eletrificar equipamento sem reforçar a subestação, carregamento, operação e manutenção, vai criar um novo gargalo. O que é isso? Se eu estou pensando em fazer a eletrificação do meu terminal, eu tenho que fazer o quê? Um novo dimensionamento elétrico daquele terminal. É assim que acontece, professor? Muitas vezes não. Eu preciso criar subestações. Ah, mas a energia do Porto de Santos é renovável porque vem da hidrelétrica. A hidrelétrica, será que ela atende 100% o Porto? Não, eu preciso buscar na rede, isso aumenta custo. Então, eu não posso pensar somente na implantação do sistema. Eu preciso pensar no investimento de como eu vou criar uma condição para o sistema subsistir. Se toda hora ficar dando apagão, caindo e tal, eu perco a minha produtividade. Eu estou favorecendo a questão sustentável e ao mesmo tempo diminuir carbono, só que eu estou tendo paradas por falta de energia. Ah, mas por que você está falando isso? Porque isso já aconteceu em outros portos. Isso é algo que tem que ser pensado. Ah, mas aí eu tenho o plano B, que seria uma centralzinha termoelétrica a gás. Porra, nem não tem por que eu estar eletrificando totalmente. Vai impactar menos? Vai. Quem estudou Manaus, naquela primeira fase do projeto, o Porto de Manaus, viu lá que os berços são eletrificados. Só que ninguém falou que eles são mantidos por termoelétrica. Pô, se a ideia é descarbonizar, eu não posso ter uma termoelétrica gerando energia, gente. Até posso, é uma energia um pouquinho mais limpa, mas, pô, é complicado, não é tão simples assim. E a eletrificação? Onde ela entrega mais valor, gente? Aí eu escalonei alta prioridade, média e uma prioridade cautelosa aí, né? Essa decisão, gente, ela não é binária, né? Ela é uma decisão que eu tenho que analisar os equipamentos, seus ciclos, os picos de demanda, quando é que eu tenho mais carga, quando é que eu tenho menos carga, o layout do terminal, as questões de prioridade do tipo de carga. Por isso que a integração do porto ela tem que ter uma simbiose entre a autoridade portuária e os próprios terminais. Alta prioridade, equipamentos com ciclo repetitivo, retorno à base, previsibilidade de carga e alta utilização. Prioridade média, ativos móveis com variação operacional, necessidade de carregamento rápido ou bateria reserva. Prioridade cautelosa, operações remotas, baixa disponibilidade de rede, turnos longos e risco de parada crítica. Então eu vou escalonar a minha necessidade de energia baseado no tipo de operação que eu vou ter. Então eu crio previsibilidade. Eu sei quando eu vou precisar de mais e quando eu vou precisar de menos. Critérios de decisão: custo total de propriedade, disponibilidade operacional, rede elétrica, segurança, treinamento, peças, seguro e o próprio contrato de energia. Por isso que a independência energética de um terminal ela é muito importante. Quanto mais energia eu conseguir produzir dentro do terminal, menor custo operacional eu vou ter dentro desse próprio terminal. Um outro questionamento quanto à energia renovável: comprar, gerar ou gerenciar? Então a questão não é se eu tenho ou não energia verde, a questão é: consigo operar com ela no horário? Custo.
e potência necessária, eu vou ter que aprender a fazer gestão energética para a operação. Vejam como está mudando a visão do gestor portuário dentro do todo da operação. Os níveis de preocupação que, com esse novo modelo de descarbonização, ele vai ter que entender. O que ele vai ter que estudar mais para poder fazer essa gestão. Por quê? Porque essas falhas refletem diretamente no modelo operacional que ele vai aplicar. Então, quando eu vou pensar num novo layout do terminal, como vocês fizeram na primeira atividade, vocês já agora pensam também na redistribuição energética da própria atividade, se eu for fazer implantação do elétrico, né? Então, algumas opções práticas. PPA renovável ou autoprodução? Seria isso. Eu vou produzir energia solar, com eólica dentro do meu próprio terminal, né? Ou eu vou fazer um contrato com uma empresa que forneça energia renovável. Certificados de energia renovável como o IREC. O que é isso? Eu compro energia renovável certificada, de baixa emissão. Por quê? Não basta eu ter um parque eólico, não basta eu ter uma planta de solar, eu preciso certificar. O que é isso? Uma certificadora internacional tem que ir lá fazer o levantamento e falar: aqui, por essa energia produzida, eu tenho aí a compensação de X toneladas de carbono. Então, aí eu posso comprar esses certificados para dizer que eu compro energia limpa, que eu estou descarbonizando a minha matriz. Solar em telhados e áreas ociosas, baterias para pico de resiliência, pico e resiliência, sistema de gestão de energia. Aí um cuidado técnico, né? Que essa energia certificada, ela consegue reduzir a energia do escopo 2. Por quê? Porque se ela não for certificada, eu não sei, eu não consigo mensurar quanto de redução ela está provocando. Não é o que o cara, não, aqui eu reduzo X%. Não. Se eu não tiver o código da certificação, eu não consigo. Então, ela não resolve sozinha a questão do diesel, de equipamentos, da fila do caminhão ou do navio atracado. Ou seja, não é só fazer essa implantação. Eu preciso fazer a melhor gestão e, para isso, eu preciso entender como é que eu vou fazer. Okay? O Solar Power, ele nasce com grande potencial, mas não é simples. O que é o Power Shore? É a ligação, né, desse navio ao berço. Então, quando ele chega para operar, ele desliga os motores e é ligado na força, para manter o quê? A operação do navio funcionando sem emissão. Detalhe, isso só é viável se a energia que for entregue pelo renovável. Senão não tem por que eu comprar energia ou ter uma termoelétrica gerando energia. Então eu tiro energia renovável e mantenho o navio funcionando. Os rebocadores da Wilson Sons já fazem isso no 39. Então eles param, quando eles estão abastecendo ou estão esperando, eles desligam os motores e ligam as baterias de apoio, então ele fica ali em stand-by. Agora, para trabalhar, aí nós ainda não temos isso aqui no Brasil. Tá? Benefícios: menos CO2 local e global, se a energia for limpa. Menos NOx, né, que é o nitroso, material particulado, ruído e vibração, melhora a relação do ponto de cidade. Os limites: o investimento não é barato, o CAPEX é alto, navio precisa ser compatível para ligar na tomada, tem que ter essa entrada, demanda irregular, não é sempre que eu conto com esse tipo de embarcação. Rede e subestação podem limitar, se não tiver o que? Um dimensionamento legal. O certo é todos os terminais terem, isso é quase que impossível. A União Europeia determinou, né, que até o final de 2030, todos os portos europeus tenham o sistema Shore Power. Tarifa de energia decide a viabilidade. Se essa energia for muito cara, não dá para fazer. Tipo, eu deixo o motor ligado do navio por um dia, eu gasto $10.000. Aí tu me liga no Shore Power, tu vai gastar $20.000.
deixa o motor ligado, pô. Deu para notar a diferença, né? Gritando. Rotterdam ilustra a tendência. Financiamento europeu para shore power em grandes terminais de container, com início operacional planejado para 2028. Então, estão sendo implantados. Até 2030 tem que ter. Se não tiver, vai dar problema, né? Perde competitividade. Okay? Os combustíveis marítimos, né? Não existe um vencedor. Eu tenho biocombustível, metanol, hidrogênio e amônia, né? Eu tenho uma frente oceânica aí de bunker. Qual o grande problema dos combustíveis, gente? Quem é que vai entregar? Como é que vai ser entregue? Qual é o custo disso? Quem é que vai operacionalizar? Isso quer dizer que eu preciso de infraestrutura. Eu já tenho uma infraestrutura para esse tipo de bunker. Só que eu vou ter uma variedade de combustíveis muito grande. Como é que eu vou ter infraestrutura para isso tudo? Aonde vai ser? Quem vai financiar? Como é que vai funcionar? A decisão do porto é menos. Qual combustível vencerá? E mais, para quais rotas, clientes, preços e riscos regulatórios eu devo preparar? Ou seja, a ideia está sendo maturada ainda, né? O ponto desse, a gente chama de ponto de virada do bunker, né? Mas cada rota tem uma densidade própria, segurança, custo, maturidade, né, do próprio combustível e as suas regras do país hospedeiro. O grande problema aqui é o dimensionamento. Onde é que eu vou botar isso tudo e qual combustível vai sair na frente, né? Dentro do Brasil, nós temos diversas oportunidades, porque nós temos um biocombustível bastante satisfatório, né? Então, quando a gente analisa os 6 principais polos brasileiros candidatos, segundo a empresa de pesquisa energética brasileira, né, publicada em 2025, ela fala o quê? Ela fala que o Porto de Santos, ele tem capacidade, tem infraestrutura, conectividade um pouco menor, ele é quase zero de energia renovável, né? Já o Rio Grande, ele tem um pouco uma capacidade de descarbonização maior, ou seja, ele é o que está atualmente, junto com a Sul, mais avançado dentro do setor de descarbonização. Por que o Rio Grande, professor? Por que a Sul? Porque a Sul é privada e já foi pensado para isso. Eles ganham de tudo que é lado. É investidor privado. E o Porto de Rio Grande ele tem área para isso, para criar sistemas que vão abarcar a ação. Se isso já está sendo executado, não. Isso é uma projeção de viabilidade, tá? O ICCT também avaliou 6 portos brasileiros candidatos a hubs de bunker, de combustível. Santos, Rio Grande está aqui, PC em Navegantes e Porto de Açu. Qual é a oportunidade brasileira? Do que ela depende, gente? Demanda contratada, rede elétrica, licenciamento, segurança, certificação, tudo aquilo que a gente está vendo nas aulas e que a gente vê que no Brasil tudo é muito dificultoso de se conseguir. Por quê? Requer dinheiro, investimento e vontade política. Gente, mais que o terminal que vocês estão estudando, que é as 10, a briga política que um terminal está fazendo para, de certa forma, entrar num certame que poderia ser oferecido a outros, vocês notem que está se arrastando há quantos anos isso já? Isso é ruim para a gente, para o brasileiro. Por quê? É menos emprego, menos negócios pelaquele terminal, né? Automaticamente menos utilização de mão de obra especializada, que são vocês que se formam para trabalhar, mais impacto na cidade. Então, é algo, né? Uma mensagem para vocês. Potencial natural não vira mercado sem projeto bancário. Contrato de longo prazo e operação segura. Eu preciso, para ter investimento, eu preciso de segurança, principalmente quando o dinheiro é muito alto, o investimento é muito alto. Hidrogênio como cautela, mas não abandonado. Se fala muito em hidrogênio nos portos do norte, do nordeste especificamente, né? O mercado tem interesse, porque o Brasil tem essa característica de ter um parque perto da costa, eólico e fotovoltaico muito forte, mas o problema da água ainda é um problema para a região nordeste. E eu preciso de eletrólise. Aí se falam em outros modelos, né? Então,
O mercado global de hidrogênio verde vive recurso seletivo, com cancelamento, adiamento de corte de custo, demanda de incerteza regulatória. Lembro um tempo atrás que o nosso presidente foi lá e inaugurou um monte de polo de hidrogênio, todos eles pararam. Tá? No Brasil, há projetos avançando em fases distintas, mas também casos de postergação, revisão de escala, entradas regulatórios e licenciamento. E dinheiro, né? O caso Solário H2 do Piauí teve licença suspensa judicialmente em 2026, com questionamento sobre água, rede e licenciamento. Gente, se eu entrego água para o semiárido de caminhão-pipa, vendendo água para os caras, como é que eu vou pegar água para fazer eletrólise para produzir energia? A energia vai sair mais cara. É limpa, mas mais cara. E aí, complicado. Como a gente faz, né? Como ensinar sem alucinar? Não dizer que o hidrogênio acabou, porque ele não acabou, a Europa está engatinhando no processo, com dificuldade. Não afirmar que todos os projetos brasileiros foram suspensos, não foram. Alguns estão engatinhando. Separar o que é investimento direto, o que é indireto, pré-licença, memorando, engenharia de construção. E exigir fonte, né? Data, licença, off-take e conexão de rede. É toda uma infraestrutura que tem que ser montada e isso leva a um custo operacional. A leitura e estratégia. Para portos de hidrogênio e derivados, seguem relevantes, mas a aula deve tratá-los como aposta de infraestrutura com risco e não como solução automática. É assim que eu penso. Então, isso é apenas uma solução temporária. Essa é a primeira aula de duas. Nós vamos ter mais uma ainda quando a gente vai falar especificamente de hidrogênio. Regulação. A pressão continua mesmo com a incerteza global. Quem é que está fazendo pressão para essa descarbonização acontecer? É o que eu falei no início da aula. A IMO, a União Europeia, os contratos e o próprio porto. Gente, quando depende só do país, eu posso postergar. Quando o mercado internacional começa a cobrar, taxar e colocar regras de imposição, o que acontece? Ou eu me enquadro, ou eu fico de fora do mercado. Regulação climática não fica em Brasília, Londres ou Bruxelas. Ela chega ao gate, ao berço, ao contrato e principalmente ao custo logístico. Então a IMO vem discutindo a adoção, né, foi adiada para 2026, mas ela vem discutindo que até 2050 os navios têm que ter emissão zero de combustível. Não emissão zero de carbono, emissão zero no combustível limpo. A gente já está achando isso muito difícil. Até 2030 ela teria que fazer uma redução significativa. A União Europeia já está aplicando taxa em cima de carbono. Os contratos já vêm vinculados, não existe mais contrato internacional sem cláusula ambiental pedindo compensação de carbono para negócios internacionais. Portos, terminais medem, eletrificam e fornecem energia limpa, reduzindo o risco reputacional, regulatório e comercial. Ou eles se enquadram, ou eles são colocados de lado. Porque cada vez mais está aumentando as exigências. Então, por exemplo, eu tenho 2 terminais de container. Um é eletrificado, um tem baixo carbono. Então, quem vem da Europa ou vai para a Europa, é preferível usar este terminal. Por quê? Porque ele vai ter uma média de emissão menor. Se eu precisar fazer a compensação, eu vou gastar menos dinheiro para poder fazer o próprio negócio. As melhores práticas globais, né? O que é isso? Aprender sem copiar, né? Ou seja, analisar o modelo, entender para poder fazer a projeção. Rotterdam, Los Angeles e Long Beach e Singapura. Então, o que é o porto sustentável, gente? É uma plataforma de coordenação ampla entre modal de chegada, operação e modal de saída. A tecnologia importa, mas a governança de dados, a capacidade de execução importam tanto quanto. Então, eu preciso das duas informações para poder fazer o quê?
pegar a política pública, pegar questões de infraestrutura, dados, incentivos e transformar isso num porto mais sustentável, uma missão mais sustentável. Né? O framework prático de um terminal aqui na Baixada Santista, né? Eu vou primeiro medir, fazer o levantamento, se eu fosse fazer isso, né? Eu vou fazer a medição, fazer o inventário, depois eu vejo como eu posso fazer a redução, fila de espera, movimento, mudança de layout de terminal, depois eletrificar dentro de uma previsibilidade para não faltar energia, renovar a energia, buscar energia renovável além do que eu já tenho para minimizar custo, preparar o berço para atendimento desses novos navios e fazer a governança desses contratos, metas, auditoria da melhor forma possível. Então, o que a gente vê no gestor portuário no futuro? Que ele vai ter que ter essa visão estratégica mais ampla relacionada a carbono. Porque o carbono, quem dominar os custos, consegue minimizar os impactos econômicos e melhorar a sua operação. Conhecer e entender esse framework, né, evita a armadilha de começar pelas tecnologias as mais famosas e não pela dor operacional provocada, né, pela mensuração da própria operação. Então tem que identificar e tentar fazer a notificação de forma colaborativa. Estudo de caso do Terminal de Santos 2030, eu trago aí um cenário, né? Esse aqui é um exercício que eu estou deixando para vocês, ó. Terminal de contêiner hipotético, crescimento de demanda de reefers, fila recorrente em horário de pico, equipamento diesel antigo, cliente exportador exigindo dados de CO2. A missão do grupo: escolher 5 medidas até 2030, classificar o CAPEX, o investimento, impacto e risco, indicar dados necessários, separar curto, médio e longo prazo, defender a ordem de prioridade. Restrições: rede elétrica ilimitada, sem garantia de combustível verde barato, contrato de arrendamento em vigor, comunidade cobra a qualidade do ar, diretoria quer retorno financeiro. É isso que vocês vão encontrar na prática, gente. É isso que vocês vão ter que resolver. Chegou no terminal, quem for trabalhar nessa área especificamente, e hoje, infelizmente, está todo mundo se virando nos 30, ou seja, você está numa outra área fazendo outros tipos de ação em conjunto, né? Qual decisão de reduzir emissões preserva a produtividade e cria vantagem competitiva para o terminal? Essa seria, depois da análise, a decisão final. Se a gente vai deixar para entregar, isso pode ser entregue junto com a atividade do TSTS 10, ou seja, como um adendo, né? Então, vocês fizeram o terminal e vocês podem fazer essa análise dentro do próprio terminal e apresentar lá. Não precisa fazer uma atividade à parte. Incluir isso no próprio projeto. Então, você fez todo o levantamento, cria o cenário e vê como seria aquele terminal dentro deste cenário. Tudo bem? A matriz de decisão, isso, para quem não sabe, é como a gente cria um modelo visual para fazer a tomada de decisão, onde eu vou colocar a medida, né, o impacto de CO2, CAPEX, risco operacional, prazo e prioridade. Né? Então, lá, gate agendado e OCR, o impacto de CO2, o CAPEX de investimento, o risco operacional e o prazo, e a prioridade em anos. Né? Vamos pegar aqui shock power seletivo, impacto de CO2, alto e médio, o CAPEX médio e alto, é um investimento significativo, o risco operacional baixo e médio, o prazo 2026, 2030, prioridade de 1 a 5 anos. Então a ideia é escolher primeiro as medidas que vão reduzir a emissão e vai acabar melhorando a própria confiabilidade operacional. Sustentabilidade, que piora a operação, não se sustenta. Então não adianta eu criar um plano da NASA e eu acabar com a minha produtividade, ou seja, não conseguir trabalhar. Eu preciso manter o terminal trabalhando, funcionando. No contrário, não tem por que eu realizar tanto investimento assim. Mas esse tipo de matriz de decisão, gente,
pode ser aplicado na outra atividade, na atividade que eu passei para vocês. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa em termos aí de análise de custo, investimento e risco operacional. As 5 mensagens que devem ficar: descarbonizar porto é reduzir emissão no acesso, no pátio, no berço de energia. A primeira tecnologia é o diagnóstico. Sem inventário não há estratégia confiável. Eletrificação e energia renovável são prioridades concretas, mas dependem da rede e da operação. Hidrogênio e derivados são promissores, mas exigem cautela, escala, update e licenciamento. As melhores práticas globais precisam ser adaptadas ao território, à cidade e ao modelo brasileiro. Não adianta copiar direto aquilo que a gente já falou. Gente, é oportunidade para quem é empreendedor criar nichos de negócio para atender o porto dentro dessas necessidades. Nada melhor que alguém que é gestor portuário, que conhece a operação do porto, fazer o atendimento desse tipo de serviço. Vender levantamento de inventário, vender planejamento para redução, estratégia. Cria uma equipe aí, 2, 3, 4 sócios, cada um entende e estuda profundamente uma parte, cria uma pequena empresa para vender esses projetos para o próprio porto. Faz uma apresentação e leva para a negociação. Porto Verde não é imagem institucional, é a capacidade de medir, decidir, investir, cooperar e prestar contas de toda essa operação. Eu deixo aí algumas referências novas, tá? A gente vai ver a segunda parte dessa aula na quinta-feira. Quinta-feira já ligado um pouco mais à competitividade, tá? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, gente? Alguma curiosidade?